aspecto técnico, onde nós trabalhamos e acordamos e desenvolvemos e tornamos viáveis os sistemas corporais, ou seja, muscular, esquelético, respiratório, cardiovascular. Depois tem um outro pilar, que seria o corpo e essa cultura que o envolve, ou seja, que daí já vai para o aspecto das pessoas que integram a companhia, que são múltiplas. Já teve e tem ainda pessoas da arte do hip hop lá de trás, de 1999 e de 2000, quando nós fizemos o Zizo, onde os elementos do hip hop interagiam com a dança contemporânea, e os poemas do Samuel Beckett, em 2000. E depois tem outro aspecto, que é o sampleamento de imagens, movimentos e sons, que são as referências das imagens, ou seja, da linguagem de vídeo, que a gente continua, todos os espetáculos envolvem de alguma maneira isso. Isso desde a década de 80 eu já venho investigando com slides e coisas do gênero. E o outro pilar, vamos dizer assim, que é o que eu iniciei falando, que é a dramaturgia pelo corpo, ou partindo dessa ideia. O que nós fazemos, por exemplo, no Barulho Discreto da Chuva, nós pegamos esse pilar técnico e de desenvolvimento corporal e desenvolvemos, os integrantes começam a fazer esse tipo de linguagem que a gente pratica, junto com a poética do novo espetáculo. E essa poética, essa dramaturgia, ela vai sendo descoberta a cada novo espetáculo através do treinamento diário que a companhia faz. Então vai alterando e as sequências coreográficas surgem a partir daí. No Barulho Discreto da Chuva, que eu trouxe uns folders, não sei se vocês pegaram, se não pegaram, acho que tem lá embaixo, eu falo de um termo que chama coreodramaturgrafia, que seria, isso surgiu muito nesse espetáculo, não tinha essa palavra, não intitulava a coisa dessa maneira, porque as perguntas vinham das pessoas da seguinte maneira: mas vocês fazem teatro ou dança? Dança, teatro? E nesses últimos espetáculos, tanto Algum Lugar Fora do Mundo, eu acho que ninguém aqui assistiu nenhum deles. Então, se vocês quiserem, o Barulho Discreto da Chuva está em cartaz e vocês vão entender o que eu estou dizendo, acho que mais claramente. O Algum Lugar Fora do Mundo tinha muitos escritores, poetas, vamos dizer assim, mediterrâneos, porque foi uma encomenda do SESC, foi um apoio, uma coprodução do SESC em 2005, para a abertura do Mediterrâneo, uma mostra de arte que eles fizeram, mas coincidentemente nós já estávamos fazendo esse espetáculo, que é um acampamento performático. Então a poética veio de diferentes escritores e artistas para cada barraca, mas o trabalho corporal é o mesmo. Eu estou falando demais, vai ter uma luz que vai acender, eu tenho que calar a boca. A gente tirou a luz, então está concordando. Ah, tá. E então a ideia do movimento e a poesia, ela se conecta hoje com a noção de coreodramaturgrafia, que é levar para o corpo esse gráfico de emoções e interações do intérprete com o espaço interno e externo e para a cena. E agora, com a sede da companhia na Rua Augusta, isso ficou muito interessante de falar a respeito com mais propriedade, porque nós estamos em cartaz já desde maio de 2007, constantemente, exceto janeiro, que nós viajamos, mas desde então a gente sempre está em temporada com diferentes espetáculos. E esses 3 espetáculos, mesmo os anteriores, todos se conectam com a poética e o movimento da dança contemporânea. O que abriu o espaço foi o Manuel de Barros, com Gramática Expositiva do Chão, onde a poesia do Manuel de Barros serviu de maneira crucial para entendermos melhor
da onde brota essa sensação do movimento conectado com a poesia, de maneira bastante rica, né? Quem conhece o Manuel de Barros entende o que eu estou dizendo. E o Algum Lugar também entrou em cartaz lá no espaço, e nós experimentamos muito e sempre mudamos, como é o conceito da ideia do corpo nômade. E falando em nômade, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu estiver falando loucuras, vocês fazem pare, que nem a Vanderlei fez um dia. Ou seja, falei da Vanderlei, eu esqueci o que eu estava dizendo. Do Corpus Nômades. Esse nome surgiu de uma maneira assim, teve uma investigação em 99, quando eu retornei da Holanda, e eu fiz era para voltar para lá com um espetáculo, que a poética era pegar as malocas dos índios guaranis e as favelas próximas e no centro de São Paulo. Então eu peguei como foco a favela do Gato e as malocas dos índios guaranis de Parelheiros e do Pico de Jaraguá. E disso veio a ideia do nômade, do corpo nômade e sua cultura que envolve, que ele vai transitando. E nesses locais eu tive contato com o hip hop. Então a companhia surgiu em 2000, depois dessa investigação, com essa noção desse corpo nômade que se transforma e dentro da errância encontra as descobertas. E o movimento e a poesia são elementos extremamente ficcionais, no sentido de tudo pode. Como controlar isso? Como você deixar a poesia no ponto para uma obra? Estou falando de uma obra, né? Quando você tem que levar para a cena alguma coisa. Onde você dá o ponto, a vírgula, onde você encerra um espetáculo, onde você diz essa obra está pronta. Como que faz isso? É o começo, meio e fim. Então a poesia tem esse universo fascinante de você ficar solto dentro das sensações e do sensorial. E o movimento, quando é de fato bastante orgânico, no sentido de que respeita os sistemas do corpo, percebe onde começa, onde acaba, da mesma maneira que a poesia, necessita de alguma maneira uma forma de criar esses gráficos, né? Por isso que a gente cria sistemas e metodologias para chegar em alguma coisa. E agradeço o movimento da dança, porque agora com a sede nós conseguimos de fato essa tranquilidade de perceber melhor o desenvolvimento cênico de um espetáculo com um elemento que é crucial, que é o espectador. A dança contemporânea tem muito a tradição de fazer pequenas temporadas, de 2 semanas, coisas pequenas. Nosso trabalho, de fato, ele vai para uma fronteira que não é a dança tradicional. Quando vocês assistirem, espero um dia, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, dentro desse aspecto do nomadismo, de toda a possibilidade de leque enorme de possibilidades de realizações e investigações, você, com o tempo e com a possibilidade de investigar e aprofundar essa investigação, você começa a criar alguns conceitos, é o que tudo acontece com todo mundo, que você consegue agora falar um pouco mais. Então, é a primeira vez que eu vou a público falar sobre coreodramaturgia. Isso nunca aconteceu antes, a não ser uma companhia. E o Barulho Discreto da Chuva é um trabalho que possibilitou isso. Então, nós pegamos o movimento e a poesia e criamos uma maneira, né, estamos desenvolvendo isso, de colocar em cena que não seja o tradicional teatro e dança. Tá? Ou você fala, ou você movimenta. Então, mediante isso, eu vou falar a última coisa e passo a bola para vocês, que seria a ideia da corporeidade e da vocalidade. A vocalidade, como todo mundo já sabe, ou seja, a poesia você pode ler ou falar, usando uma ideia mais performática no sentido vocal,
em oposição fica o oral, não oralidade, eu estou falando de vocalidade. E para isso, e com relação ao movimento, e tudo aquela ideia dos pilares que eu disse, a cultura, a maneira como você coloca o seu sistema respiratório para pronunciar as palavras, as intenções todas que geram cada intérprete e faz o Renato ser um intérprete diferente do Eduardo, do Vitor, exatamente essas ideias de conexões dos sistemas corporais e a maneira como vocalmente esse intérprete se coloca. O que nós estamos investigando e desenvolvendo é a ideia de que essa vocalidade surge, né, e seja desenvolvida a partir da utilização mesmo desses sistemas corporais que regem o movimento. Hoje é natural até falar que voz é movimento, né? Acho que isso é meio... Mas um tempo atrás você fala, talvez vocês... Como assim? Vocalidade, corporeidade estão ali. Então você falar é movimentar-se. Então o que nós estamos fazendo e o que eu gostaria de dizer com relação à poesia e ao movimento é que a partir desses pilares do conceito da Companhia Corpos Nômades, dos espetáculos e das poesias poéticas, das obras que nós vamos inserindo nas obras, nos espetáculos, nós vamos buscando uma maneira diferente de utilizar tanto os movimentos, a corporeidade, como a própria vocalidade, no sentido amplo da palavra. O barulho discreto da chuva, né? A gente falou de chuva. O Renato falou que na época de Aristóteles também chovia. A chuva continua chovendo aqui. É assim, a ideia do espetáculo, como todos os próximos também, que não surge assim quando começa. Vai assim. O barulho discreto da chuva, a ideia de montar esse espetáculo surgiu em 2006. 2005 para 2006, enquanto estávamos fazendo outro. Em 2006, mais ou menos em outubro de 2006, nós lançamos uma sala de ensaio virtual, que a gente chamava, ensaiávamos outras coisas, barulho discreto da chuva, e nessa sala de ensaio virtual, nós pegávamos elementos dos ensaios e levávamos para o Blogspot para dividir com as pessoas. Então nós tínhamos uns papeizinhos que nós dávamos para algumas pessoas que nós achávamos interessantes para acessarem e comentarem algumas coisas. O espetáculo ele pega como estímulo as lembranças indiscretas. E aí eu lembro que num dos ensaios nós usamos aqueles leites de rosa, sabe aqueles perfumes que vovó usava, bisavó usava, aquelas coisas. E nós fizemos um círculo com isso e era tudo em círculos, esses improvisos que a gente falou também, você falou de improviso, que a gente tem duas maneiras de trabalhar com improvisação na companhia, que é improviso como processo cênico e improviso como resultado cênico, que aconteceu inclusive no sábado, lá no espaço, que é como resultado cênico. E nesse improviso ela usou isso e criou umas sequências, uma relação de movimento com o que proporcionava aquilo, e nós escaneamos esse vidro, colocamos na internet e tinha lá uma pergunta. As rosas exalam, que a própria bailarina que improvisou usando isso colocou, e desses acho que 20 comentários surgiram e nós fomos alimentando os próximos ensaios. Para esse processo agora de pré-estreia, então tinha muitas perguntas, muitas imagens desde 2006, eu não sei nem quantas são, e muitos comentários. E a ideia dessa sala de ensaio virtual era que a pessoa que participasse comentasse com o nome, se identificando, ou deixava anônimo, e nós já avisávamos que isso poderia estar em cena. E de fato está em cena. Tem coisas de comentários de pessoas que virou um bolero, virou textos, grande parte, assim, 70% do espetáculo são comentários do Blogspot.
E algumas pessoas se identificaram, por exemplo, uma que já assistiu mais de 15 vezes o Barulho Discreto da Chuva, chama Biamara, e ela já participou de uns eventos de improvisação. Ela é uma poeta, ela faz alguma coisa na USP também, não sei se é EDUSP, existe ainda EDUSP. E ela está no programa, o nome dela, e ela vai, assiste o espetáculo e continua comentando, porque o Blogspot continua. Então, a cada final de semana, nós pegamos uma foto do espetáculo e o público participa quando vai. Tem uma penteadeira na entrada, todos estão convidados, que eles são convidados a escrever uma lembrança indiscreta. E algumas dessas lembranças indiscretas nós também estamos colocando no blog com alguma imagem e estimulando para que eles continuem participando. Então, o espetáculo ele revigora a cada semana. Então, nós mudamos sempre as cenas, apuramos essa ideia do dramaturgismo, e a Marici Salomão, né, que contribuiu também muito para esse trabalho, no sentido de ajudar a ver o que escolhe. Então, foi um bate-bola bastante interessante. E nós... É engraçado isso, porque a minha cabeça, eu não consigo muito ver num teatro tradicional assim, mais normal ou regrado, e na dança também mais regrado. Eu fico num nicho que me dá uma inquietação muito grande e um conformismo um pouco grande demais, talvez, para deixar o corpo se estabilizar num movimento único. E o Blogspot é pouco isso, porque você não tem noção de quem que vai escrever, né? E o que vai aparecer. E as lembranças que surgem agora, quando o público escreve de fato, é um espetáculo só para 30 pessoas, voltam para o Blogspot. É mais ou menos essa a poética que nós adotamos. A questão de usar o espaço, né, como... O Barulho Discreto da Chuva, a gente começa o espetáculo na Rua Augusta, né? Então, e já falando o texto. E foi mesmo o privilégio foi que é a sede da companhia. Então, nós não tínhamos assim uma semana para pegar o espaço e fazer. Nós fomos criando ali mesmo. E pega a memória da região, né? Então, do outro lado da rua tinha um colégio chamado Desuazul, que foi destruído, um colégio bem bonito de freiras. Então, começa o espetáculo na cena 1, uma colegial pulando o muro, do outro lado vindo, que a gente está aqui, do outro lado tem um terreno baldio, onde já foi um circo, o Projeto SPI e esse colégio. A colegial vem, tá chato, ela pula de lá e já vem falando. Ela já vem falando do outro lado da rua. Nós estamos com abaixo assinado agora, esses dias. Que bom. Que eles queriam construir um shopping, um prédio com diferentes coisas. E nós estávamos com abaixo assinado lá. Estamos ainda. Então não pode parar. Então. Era o Desuazul e eles destruíram para construir alguma coisa e aí entrou uma ação. Desde então está enrolado o terreno. A colegial vem de lá e já falando no meio dos ônibus, no meio da rua, né? Tem dia que tem um ônibus parado, então ela fala o texto e vem caminhando e vai por todo o espaço. Então não tem nenhum teatro com uma acústica perfeita lá. E em todos os lugares, basicamente, de alguma maneira, tem texto. Então nós fomos buscando isso de acordo com as necessidades, né? Então de repente assim, vamos testar aqui esse texto dito desta maneira. Então nós fomos fazendo, e as sequências, as coreografias e todos os movimentos do dia a dia. Minha voz inclusive está assim, acho que por causa disso. E a dificuldade maior não é nem a acústica, é que é frio e lá o piso de cima é bastante frio e tem cenas de nudez, então isso afeta muito a voz da gente. Então a gente está
Mas dezembro é quente, né? A gente está no Brasil, né? Mas aqui é inverno. Não, para o público acho que não tem problema, mas a gente mesmo. Essa é a da minha voz. Em suma, mas aí a vocalidade nesse sentido foi de ir experimentando mesmo. Então esse movimento eu não posso fazer virado para lá, tenho que fazer virado para cá, e as partes dos textos que são essenciais as pessoas entenderem. E nós optamos por isso. Então dar à frente, nós não trabalhamos muito com essa à frente aqui, com essa coisa bidimensional, é totalmente rock, né? E a arquitetura do espaço foi essencial para a ideia de projeção de voz, para a iluminação, para o cenário, para as projeções. E eu convido, vão lá ver que é difícil falar assim muito, mas os trabalhos iam aquecendo, né, com o corpo e com o sistema respiratório, nós já movimentando todas as sequências que nós temos da aula e do preparo, já falando o texto. Então a gente fala o texto virado da cabeça para baixo, de bananeira. Isso é um exercício mesmo diário nosso, de colocar o pulmão em diferentes posicionamentos para ser trabalhada a vocalidade. E o espaço também. Então tem uma cena que tem uma pessoa dentro de um armário, tem uma cena que eu estou numa corda virado e falando um texto que o próprio peso do corpo impulsiona esse tom de voz. É isso que a gente usa e investiga. Assim, atualmente, como está em temporada de sexta e domingo, segunda é folga. Aí, então é terça, quarta, quinta e sexta, das 5h30 às 10h30, mas sempre vai até às 11, 11 e pouco, ou acaba antes. Como nós já estreamos, então é mais tranquilo. Mas normalmente é assim, quando não tem espetáculo na temporada, é de segunda a sexta, das 5h30 às 10h30 da noite. E é assim. E aí tem os eventos de final de semana, que são os ateliês coreográficos, os workshops, as jams de improvisação, os encontros que acontecem normalmente de sábado e domingo, às 4 ou às 15 horas. E aí tem as aulas também, que as pessoas da companhia dão aula para iniciantes de dança contemporânea de manhã, né? Que também faz parte, porque a aula a nossa preparação. Um dia eu estava falando disso, que assim, o sistema muscular, principalmente na face, não é levado em consideração, principalmente para a dança, que é o sistema muscular. Mas tem alguns sistemas do corpo que se relacionam com outros. No caso, o músculo que controla o riso, ou as emoções, se relaciona com o neurológico e com o nervoso. Então, cada um tem uma eletricidade que aciona esses dois sistemas de jeitos diferentes. Então, a reação do intérprete para um e para o outro, e do corpo, que muda por causa dessa identidade de histórico emocional, faz ele ter uma reação determinada na hora de sorrir e mostra, ou às vezes mais naturalmente ou mais artificialmente. Então, quando você pega uma cena que você tem que sorrir, né, e com a dramaturgia, o texto que você tem que fazer, é interessante você levar em consideração esse tipo de referência dos sistemas do corpo, no caso muscular, conexão com o nervoso e com o neurológico, porque você consegue encontrar, talvez de uma maneira diferente, esses pontos que você vai conseguir acionar pelo sistema respiratório, que daí vai te dar uma tranquilidade e oxigenar o sangue de tal maneira que você vai controlar isso de alguma maneira. Ou seja, são coisas que você não controla habitualmente. Mesma coisa com o fisiológico. Então, se você tiver que urinar em cena e ter que ter um controle disso, às vezes você, no espetáculo tem esse momento, eu tenho que urinar em cena. Então, às vezes, graças a Deus, tem dias que sai mais, tem dias que sai menos, mas sempre saiu. E é claro que você bebe, né? Tem que consumir líquidos de preferência para que se transforme na urina. E a reação, às vezes, porque já fazem alguns dias a temporada, é separar o urinar do defecar, né? Então tem dias que você não está muito bem, né?
Aí você quer fazer as duas coisas juntas, mas só que nesse caso não precisa. Então eu comecei a pensar dessa maneira, como controlar isso. Mas a coisa do sorriso, da musculatura facial, ela é conectada diretamente com tanto o sistema dos sentidos, na hora de observar e ver coisas. Se você é míope, como você vai observar e input, né, essa informação no cérebro. Eu penso mais ou menos assim, e aí leva isso para a ideia do corpo intérprete, que é trabalhar já pensando e considerando isso. Se tiver que rir em cena, vamos ver o que é isso, o sistema muscular, nervoso e neurológico, e acionar com esses sentidos. Tem uma história que é a ínsula cortical do cérebro, né, que uma coisa que é interessante, é maravilhoso, que essa região, ela é a região que cuida dos desejos e satisfação, assim, que te dá onde registra. Eu adoro vermelho, eu gosto de rir quando estou fazendo tal coisa. Então tem algumas partes e uma maneira de você lembrar dessas coisas que seriam uma coisa que fica voando o subtexto, ou o texto que você tem, que é pensar nessas coisas, e aí você consegue sorrir mais naturalmente, que é uma coisa que você gosta, andar a cavalo, não sei. Então você pensa, não tem nada a ver com o que você está fazendo, mas você pensa nisso e entendeu? Então essa região do cérebro, ela cuida desse tipo de satisfação, né? Com os fumantes, eles estão tentando inibir as pessoas parar de fumar nessa parte insular, né? Que tem no cérebro, que pega esses aspectos. E é uma coisa que funciona mesmo, né? Isso, você vai lá e ativa